Bom dia para você que nos acompanha aí na sua casa. Um prazer estar com você. Eu quero te convidar para junto conosco nessa manhã estarmos adorando ao nosso Deus e recebendo a sua palavra também. Que Deus possa se fazer presente aí na sua sala, através do seu smartphone, através da sua televisão, que Ele possa abençoar a sua vida, amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. E nós pedimos, Deus, nos constrange com a Tua palavra nessa manhã, que possamos ter o nosso coração transformado e as nossas vidas, Pai, transformadas pelo Senhor. Nós pedimos, Pai, que possamos Te adorar em espírito e em verdade como o Senhor merece, Deus. É o que nós pedimos, Pai, e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar que tem tudo a ver com Ele. Sempre teve, sempre vai ter. É sempre a respeito dEle que nós cantamos, que nós oramos, que nós falamos. Amém? Eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim.
que nós venhamos a nos abalar, o amor dele sempre nos sustenta. Porque, como nós acabamos de cantar, tem tudo a ver com ele. Não depende de quem nós somos, mas depende de quem ele é. Amém? Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia, glória a Deus. Você que está cultuando com a gente nesta manhã, como você tem lutado tuas guerras? O que você tem feito para passar pelas adversidades? Qual tem sido a sua atitude nesses momentos, principalmente nesse momento de pandemia? Como você tem enfrentado essa situação? Você que está aí, eu te convido nesse momento a colocar o teu coração ao Senhor. Coloque os teus pensamentos. Se tiver alguém junto com você, você tem vergonha, vá para o seu quarto, vá para algum lugar, mas se coloque na presença do Senhor. Converse com Ele. Lute suas guerras orando ao Pai. Busque o Senhor de todo o teu coração. Esteja orando comigo. Querido Pai de amor, meu querido Deus, neste momento, Senhor, eu entrego a vida de cada um daqueles que estão cultuando a Ti com a gente, Senhor. Seja de casa, seja de onde eles estiverem, pela TV, pelo seu telefone celular, pelo computador, ó Deus. Que cada um nesse momento possa sentir a Tua presença
possa sentir o acolher do teu abraço, mas possa estar colocando, Senhor, a sua vida no teu altar, ó Pai. Que cada um possa estar, Senhor, assim como os cânticos, a mensagem que vai vir, ó Pai, se te buscando e se colocando em tua presença. Que o teu Espírito Santo esteja visitando os lares de cada um. Que os teus anjos estejam acampados ao redor de cada lar, ó Pai. De cada local de trabalho, na estrada, se alguém está dirigindo, ouvindo, Senhor, essa mensagem desta manhã, que os teus anjos estejam em cada um deles. Se faça presente em cada coração, em cada lar, ó Deus, em cada pensamento, Senhor. E que cada um entregue, Senhor, a Ti a sua vida. Mas que lutem essas guerras, as suas dificuldades do dia a dia, Senhor, contigo. Que o Senhor possa estar fazendo parte dessas lutas, ó Pai. Porque com certeza, Senhor, o Senhor estará mostrando a saída para cada um. Estará mostrando a vitória que cada um vai ter, ó Deus. Mas se faça presente no coração de cada um, que cada um sinta o desejo de abrir as portas do seu coração para te receber. Esteja com a gente no restante desta manhã, nessa semana que já vai iniciar. Que cada um lute as suas guerras, ó Pai, contigo, te buscando, Senhor. Continue com a gente, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus. Cante mais uma vez, cultue ao Senhor e busque lutar as suas guerras com o nosso Pai. Fique com Deus, em nome de Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, Declare. assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Aleluia. É assim que nós lutamos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Amém? Bom dia, igreja. Que bom estarmos aqui, vocês aí na sua casa e juntos podendo cultuar o nome do nosso Senhor. Que você possa estar sendo muito abençoado nesta manhã. O meu nome é Ângela e eu faço parte da equipe ministerial da igreja, a Igreja Batista Amor e Graça. Continue conosco, continue firme nos caminhos do Senhor. Os nossos avisos é que você continue curtindo, ou se você ainda não fez, que você possa curtir e compartilhar as páginas da igreja nas redes sociais, lá no YouTube também, na IBAG TV. Irmãos, que você seja um canal de bênção, que você seja usado por Deus, que o seu compartilhar das nossas transmissões possam fazer muitas pessoas conhecer da palavra e aceitar o nome do nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O nosso próximo aviso é sobre o Spotify, que você possa baixar no seu telefone e que você possa desfrutar de muitas coisas sobre a palavra de Deus que está lá disponível para você. E o nosso último aviso é sobre as celebrações, que você possa estar atento às plataformas digitais da igreja e tudo o que acontecer, a gente vai estar disponibilizando lá para que você saiba o andamento nos próximos dias. Continue conosco, cultuando ao nosso Deus. E agora a gente vai passar para um outro momento do nosso culto, que é a hora de nós
ser obedientes a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lá em Marcos 12, 41, 44, nos diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou suas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Que nós possamos agir com o nosso coração como essa viúva agiu. Que nós entregamos a Jesus tudo o que Ele nos deu e não só o que sobra. Que você possa se sentir à vontade neste momento para ofertar, para dizimar. Se você está desempregado, não desanime. Deus tem o melhor para você. Que Jesus possa estar te abençoando, a sua casa, a sua família. Tenha certeza, irmãos, nada vai faltar. Deus está no controle de tudo. Senhor Deus, muito obrigada, Deus, por este momento. Muito obrigada, Pai, por este culto. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Não olha para as nossas imperfeições, Deus. Ó Deus amado, muito obrigada pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Ó Deus, nós oramos, Senhor, pelas nossas famílias. Nós oramos, Senhor, por aqueles pais, por aquelas mães, ó Deus, que neste momento encontram desempregados, ó Pai, ou passando por alguma necessidade, Senhor. Nós queremos, Senhor, colocar tudo diante do Teu altar e descansar em Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar nos ouvindo, que o Senhor possa estar acalmando os nossos corações, que nós possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, descansar em Ti. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Receba este culto, Senhor, receba este momento, Senhor, de dízimos e ofertas, que nós possamos, Senhor, fazê-lo com alegria, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que você possa estar participando deste momento enquanto o louvor canta esta música. Vai aparecer aí na tela do seu telefone, da sua TV, as formas que você pode estar contribuindo. Amém. Proclamarei
Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Amém. O Senhor é bom. Possamos ser abençoados com a sua palavra nesse momento. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar cultuando ao Senhor através da mensagem. E que a mensagem esteja entrando em seus corações, fazendo parte da sua vida. E que Deus possa ser o seu guia em todos os momentos. Estamos então agora há 2 domingos, terminamos o livro de Mateus. Já começamos no domingo passado sobre o livro de Marcos, capítulos 1 e 2. Estaremos dando sequência hoje no 13 e 4. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael, sou um dos ministros aqui da IBAG. E hoje vou estar falando um pouquinho sobre Marcos 13 e 4 então. Coloca capítulo 2, versos 27 e 28 para mim. Só para recapitular um pouquinho, do final do livro de Marcos, do capítulo 2, de domingo passado, diz assim lá no verso 27. Então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. 28. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Porque a gente leu essa última parte do capítulo 2 do domingo passado? Porque a gente começa o capítulo 3, onde vai falar um pouquinho sobre o sábado. No capítulo 3, ele inicia nos contando que Jesus, ele muda a sua estratégia. Ele sai da Judéia, onde ele tinha uma pressão muito grande por estar falando sobre o reino de Deus, operando milagres, libertando pessoas, expulsando demônios. Só que ele era muito pressionado na Judéia. E então no capítulo 3 aqui ele muda a sua estratégia daquele momento. Ele vai para a Galileia. E nesse primeiro momento eu tiro de lição para a minha vida, espero que você tire para a sua, esse ponto, a estratégia de Jesus. Às vezes estamos em nosso emprego, ou talvez escola, ou em algum outro meio, em alguma comunidade, estamos procurando falar do Evangelho de Deus, mas somos muito pressionados por isso. Somos discriminados por isso. Mas ficamos insistindo, não, porque Jesus mandou, Deus mandou eu falar sobre o Evangelho, e eu tenho que falar, e a pressão é muito grande. E daqui a pouco a gente acaba, às vezes, perdendo o emprego, a gente acaba tendo que parar de falar, e aí aquela oportunidade que se tinha de falar um pouquinho, ela acaba, de tanta pressão que tem. E aqui Jesus nos ensina que a gente precisa ter estratégias para isso, porque ele mesmo usou disso. Ele saiu da Judéia, onde era muito pressionado, e foi para Galileia, onde os fariseus não tinham tanta autoridade e influência. E lá ele continua falando do Evangelho. Da mesma forma, isso serve para mim e para você. Muitas vezes nós devemos mudar a estratégia, ou diminuir os ensinamentos de Jesus na comunidade que a gente está, ou no nosso trabalho, não significa
que a gente está deixando de falar de Deus. Não. A gente está recuando, mas para falar de Deus em outros locais. Mas para que o evangelho de Deus não pare. Jesus, se ele insistisse muito na Judéia, ele corria o risco de ser preso e morto, e o evangelho pararia naquele momento de ser passado para muitas pessoas. Então ele muda a sua estratégia, vai para a Galiléia e continua falando do evangelho de Deus. Um outro ponto nessa primeira parte, que Jesus nos ensina alguns outros preceitos. O primeiro ponto é sobre o sábado. Naquela época tinha uma tradição que o povo usava. Por exemplo, pessoa que estava doente, se não corresse risco de morte, não era procurada para ser dada uma cura, para ser tratada no sábado. Ou se fazia um dia antes, ou um dia depois, mas não no sábado. Mas Jesus, ele não veio para cumprir tradições humanas, ele veio para falar do evangelho de Deus. E isso levava aos fariseus a quererem matá-lo, a persegui-lo muito mais por causa disso. Vamos ler então do verso 1 até o 6. Noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado, ou bem ou mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Então aqui, como eu falei lá no início, tinha aquela tradição do sábado. E por causa disso, então, eles ficavam atentos: o que Jesus vai fazer? Será que ele vai curar esse homem? Ou ele não vai fazer nada, simplesmente porque é sábado, e ele não vai fazer isso? Vejam que o interessante é que eles não estavam preocupados se Jesus ia fazer alguma coisa ruim no sábado. A preocupação dos fariseus era porque se Jesus curasse, muitas pessoas iam continuar seguindo a Jesus em número maior. Essa era a preocupação deles. Mas eles se esquecem de uma coisa: se é proibido fazer o bem, por que era lícito fazer o mal? Porque ele em seus corações estavam maquinando o mal contra Jesus, estavam maquinando a sua morte. Ou seja, o bem não podia fazer. Agora, pensamentos de ruim para matar Jesus, eles poderiam? E aí Jesus faz essa pergunta. Eles entendem que era para eles, e o que eles fazem? Ficam em silêncio. E aqui nessa primeira parte eu aprendo uma coisa, e que talvez possa servir para você. Não permita que a atitude de pessoas impeçam você de fazer os planos que Deus tem através da sua vida. Jesus, ele não deixou de operar o milagre. O capítulo no verso 5 fala que ele ficou irado por causa do sentimento das pessoas que estavam ali, porque ele conhecia os seus corações, porque eles queriam que ele não fizesse esse milagre, mas ele fez. Então não permita que pessoas, que atitudes delas, que as palavras delas te impeçam de cumprir os propósitos que Deus tem através da sua vida. Faça. Se Deus te escolheu e deu um propósito para você, não desista e não permita que nada te impeça, que ninguém venha te impedir. Segunda parte, que está lá em Marcos de 7 a 12, diz assim: Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e
e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. 8. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões de outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Segura um pouquinho no 9, pode voltar no 9. Aqui para você que gosta de um versículo base para um dia de culto, que você gosta de um versículo para entender a mensagem, grave este versículo. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco. Seja prudente, haja com cautela. Aqui ele pediu que preparassem um barco, e daqui a pouco você vai entender o porquê desse versículo, o porquê esse versículo é o chave do tema e da mensagem de hoje. Ele pediu que os discípulos preparassem um barco para que ele não ficasse junto da multidão. Daqui a pouquinho, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, para aí você vai entender. Ou seja, então, falando dessa parte de Marcos, do 7 a 12, então Jesus é procurado e ele age então com cautela. Com cautela para que ele não deixasse de falar o evangelho e que nada viesse atrapalhar o seu chamado, que nada viesse impedir que ele continuasse falando de Deus. E aí então ele trata com prudência, com cautela. E a cautela dele, como eu falei do verso 9, era que estivesse um barco para que ele ficasse no mar. Assim as pessoas iriam até a beira da praia e não teriam como chegar próximas dele. Abre Isaías para mim, 52:13. Lá em Isaías 52:13 diz assim: Vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Mas olha o que fala a primeira parte: agirá com sabedoria. Busque sabedoria do Senhor. Seja sábio. Haja com prudência, para que nada o impeça de proclamar o evangelho por onde você for. Jesus fez isso e nos ensina que nós devemos fazer a mesma. Seguindo, Isaías 42:1-4. Diz assim: Pois assim diz o soberano Senhor: No início o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente, não, é 42. Isaías 42, de 1-4. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, não clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. Ou seja, ele fez tudo com prudência. Não brigou, não gritou, não foi respondão. Ele simplesmente agiu com sabedoria. Jesus não veio para arrumar uma confusão, ele veio para falar do evangelho. Por isso ele sai da Judéia e vai para a Galiléia. Porque o chamado que ele tinha era falar de Deus. Não era arrumar briga com ninguém. É simplesmente cumprir aquilo que ele foi chamado. Seguindo em Marcos 3:13-19, diz assim: é o momento onde ele vai escolher os seus discípulos. Abra para mim Lucas 6:12-13, antes de eu ler o Marcos. Diz assim, Lucas 6:12-13: Num daqueles dias,
Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. 13. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Ou seja, Jesus primeiro foi ao monte, passou a noite orando, para depois escolher os seus 12. Ele simplesmente não saiu e foi pegando, você. E ninguém também foi até ele, não, me chama porque eu estou preparado, eu sou capacitado e eu vou poder falar do evangelho, isso tudo que o Senhor está ensinando eu consigo fazer. Não. Ele foi ao monte, passou a noite orando e depois ele escolheu. Mas espera aí, Rafael. E Judas? Judas o traiu? Mas se Jesus conhecia o coração, ele deu treinamento, ele preparou. Mas e Judas? Olha só, presta atenção. Ele conhecia o coração de cada um. Ele passou a noite orando para escolher. Se Judas estava lá, porque ele orou e ele sabia o que ia acontecer. Judas fazia parte do propósito de Deus na vida de Jesus na terra. Ele não foi escolhido por engano ou por acaso. Fazia parte dos planos de Deus, do que teria que acontecer na vida de Jesus aqui. O que isso serve para a gente? Que a gente busque em Deus, ao Senhor, que a gente peça sabedoria para escolher aqueles que andarão ao nosso lado, que andarão junto com a gente dia após dia. Porque se Jesus foi ao monte e orou para depois escolher, por que eu e você não podemos fazer o mesmo? Então busque sempre ao Senhor, para que Ele coloque as pessoas certas para andar com você. Que sejam aquelas pessoas que te colocam para cima, aquelas pessoas que te incentivam, mesmo no momento difícil, que elas chegam para você e digam, isso vai passar, Deus está contigo e as coisas vão melhorar. Agora, se você escolher por você, aí sim, daqui a pouco algumas pessoas serão daquelas que quando a situação estiver ruim, elas vão falar para você, tá ruim mesmo, e vai piorar. Ou seja, elas vão te colocar mais para baixo ainda. Busque ao Senhor, ore, peça para Deus, pessoas que estarão com você, que vão ser vencedoras contigo. Assim você será importante na vida delas e elas serão importantes na sua vida. E um fará a diferença na vida do outro. Outro ponto que Jesus chama e treina. Ele simplesmente também não chamou, ele treinou. Eles o seguiam. Ele não chamou os discípulos apenas, não. Hoje eu preciso de você, então você vem aqui e vamos falar da mensagem da palavra de Deus para tal lugar. Não. Ele chamou pessoas que iam seguir ele, que iam andar junto dele, que estariam junto com ele e ele pudesse ensinar e que todos se conheciam e fossem conhecer o amor de Deus. Seguindo o texto, vamos para Marcos 3:20, do verso 20 ao verso 30, que fala na minha Bíblia sobre a acusação contra Jesus. Diz assim: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali com a multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Verso 21, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está fora de si. Eu peço para você que está cultuando com a gente, grife esse verso 21, sublinhe, faça alguma coisa, coloque ele em destaque. Daqui a pouco a gente vai voltar ali. Mas deixe ele separado. Seguindo, e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. 23. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. 26. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim.
De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. E 30, Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Aqui a gente aprende algumas coisas que, diante das acusações que estavam fazendo para Jesus, que ele estava agindo através de um espírito de Satanás, aí ele dá uma explicação. Que por isso ele afirma que seus inimigos estavam pecando contra o Espírito Santo ao atribuir a Satanás o poder da obra de libertação que ele vinha realizando. Ou seja, pode Satanás falar mal de Satanás? Ou seja, eles estavam tentando causar um tumulto, colocando Jesus contra o povo, a multidão que o seguia, dizendo que ele estava com o espírito de Satanás apoderado dele. Lembra do verso 21? A gente chega nele agora. Lá no 31 ao 35. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então aqui Jesus nos ensina uma outra parte interessante para a nossa vida. Vocês viram, lembra do verso 21? Aqui fala de novo, a mãe e os irmãos foram tirá-lo porque para eles ele estava fora de si. E aqui no 31 eles vão atrás e pedem para que chamem ele para fora, querem tirar ele do meio da multidão. E Jesus diz o quê? Que é mais importante estar com pessoas obedientes a Deus do que um familiar que tenta te afastar do Senhor, que tenta te impedir de falar do Evangelho. Aqui eu aprendo outras coisas sobre a família espiritual, constituída de pessoas unidas pela obediência ao Pai, um Pai comum, a Deus. Então ela deve estar em primeiro lugar. Em segundo, essa família espiritual ela deve estar acima da família carnal, daquela família do seu onde você nasceu. E terceiro, o erro da mãe e dos irmãos de Jesus ao avaliarem a sua pessoa e o seu ministério, quando tentaram interromper o seu trabalho. Ou seja, é mais importante você andar com a família de Deus, a família espiritual, aqueles obedientes ao Senhor, que são tementes a Deus e querem falar do Evangelho, do que estar sempre junto e andar nos caminhos da família carnal, que querem te afastar dos caminhos do Senhor e te impedir de falar do Evangelho de Deus. Porque o que acontece em muitas famílias, que as famílias, por não conhecer a palavra, não serem cristãs, têm vergonha ou acham isso uma besteira, uma bobagem você seguir Jesus, seguir os evangelhos de Deus. E o que elas querem? Que você pare de falar, saia da igreja. O que você quer dentro da igreja? Por que você está lá? O que você está fazendo todo domingo? Durante a semana, todo o culto que tem, você está lá, só fala de igreja e vive em igreja. E o que Deus nos ensina aqui é: esteja junto com a família espiritual, não com a sua família carnal, pois a tua família espiritual é obediente às ordenanças de Deus, enquanto a sua família carnal quer te afastar dos caminhos do Senhor. Capítulo 4. Capítulo 4, ele começa falando sobre a parábola do semeador. E aqui a gente vai ouvir um pouco durante todo esse capítulo sobre a semente.
Ele começa assim lá no verso 1. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Lembra do barco lá no início do capítulo 3? Ele pede, do verso 9, ele pede para os discípulos separarem um barco. Então ele fala do barco novamente. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60, até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. Ou seja, esteja preparado. Tirando por base essa primeira parte do capítulo 4, eu pergunto para você: que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de servo de Cristo, de pessoa que segue a Jesus você quer ser? Aquela que a semente cai, como foi a primeira, e as aves vieram e pegaram rapidamente? Aquela que caiu em rochas, em terreno pedregoso, onde a raiz não foi tão profunda e cresceu, e com o calor do sol queimou? Aquelas cujo caiu no meio de espinhos e quando cresceu foi sufocada? Ou a outra, que teve a raiz profunda e que vive a cada dia buscando ao Senhor, o seu Deus, que prega o Evangelho e que dá frutos, diz o texto, 30 a 60 ou a 100 por um. Então, ou seja, aqui nessa primeira parte a gente aprende que Jesus, após ter a palavra com a sua família, falando qual tipo de família que ele quer, ele volta novamente a pregar, e a primeira parábola então é do semeador, onde daqui a pouco nós teremos outras 4 parábolas parecidas, onde ele nos ensina sobre o reino. E por meio delas aprendemos que quando a palavra é lançada, é pregada para uma multidão de pessoas, de naturezas diferentes, o resultado que virá dependerá do coração de cada uma, conforme cada uma escuta e coloca para si no seu coração. E por isso a pergunta que eu lhe fiz: qual pessoa você quer ser no reino de Deus? Seguindo, lá em Marcos 4, 10 a 13, diz assim: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados? Seguinte, 13. Então Jesus lhes respondeu: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Aqui então Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Para os que estão junto dele é dado conhecer o mistério, isto é, significado das coisas encobertas e profundas do reino de Deus. Mas o que acontece com aqueles que estão de fora, aquelas pessoas que não são os seus discípulos, que seguem a Jesus? Então aqui Jesus está dizendo que para essas pessoas ele tentou ensinar através de parábolas. E as parábolas eram histórias vivenciadas pelo povo no seu dia a dia.
de forma que cada um pudesse entender, compreender o Evangelho de sua forma mais simples, para que todos pudessem entender e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador e serem salvas por Ele. Porque para Jesus ninguém era indiferente do outro. Esse não precisa, eu só vou pregar para a pessoa mais letrada, mais inteligente, o que não for fica de fora. Não. Jesus pregava através de parábolas para que todos tivessem o entendimento, cada um do seu jeito, para que ninguém ficasse de fora e todos pudessem aprender. Então assim ele ensinava. Por isso as parábolas. E os discípulos, quando perguntam para Jesus, lá no último versículo, põe de volta para mim, faz favor. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entenderam esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O que Jesus diz com isso? Estudem, buscam sabedoria e discernimento. Não entendeu? Estuda de novo. Corra atrás, pesquise. Porque se você não entender o Evangelho, como que você vai me seguir? Vai chegar uma altura do caminho e você vai parar. Você não vai conseguir seguir em frente. Então Jesus pede ali para os discípulos que eles deveriam estudar, eles deveriam pedir discernimento, eles deveriam procurar e prestar atenção no que Jesus estava ensinando. Porque senão aquele chamado que ele fez para eles não ia servir de nada. Eles iam parar no meio do caminho. E o Evangelho de Marcos, seguindo então no verso 14 ao verso 20, fala assim: o semeador semeia a palavra. 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Para aí um pouquinho, pode voltar no 15. Lembra da primeira parte? Que a semente caiu no caminho e os pássaros vieram e pegaram? Jesus voltou a falar dela novamente. Só que aqui ele usa um outro termo. A palavra é semeada no meio do caminho e Satanás vem e retira a palavra que está nela semeada, porque ela nem chegou a penetrar o seu coração. 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. 17. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam. Espera aí um pouquinho. Então aqui, mais uma vez, lembra da semente lançada em solo pedregoso? Aqui ele fala de novo. Aqui serve para aquela pessoa que vem no culto, ou aí de casa, nesse período de pandemia, escuta a palavra, fica toda alegre, vibra, glória a Deus, aleluia. Só que a sua raiz, ela não é profunda. A raiz, ela vai até uma altura e para. E o que acontece? Na primeiro obstáculo, primeira dificuldade, como diz o texto, ele mesmo se explica, como surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona, logo se afasta do caminho de Deus. Muitos porque acham que Jesus não está cuidando dela, não está dando a provisão. Aí elas se sentem fracas e abandonam. 18. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. 19. Mas quando chegam à preocupação desta vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Ou seja, as preocupações da vida são como os espinhos, começam a sufocar. Tem gente que pede para Deus um bom emprego, um bom salário, recebe a promoção, vem o bom salário, e isso acaba retirando ela da presença de Deus. Isso passa a ser mais importante que a presença de Deus. Deus foi importante no momento em que ela estava necessitada, mas no momento em que ela começa a ser abençoada, Deus passa a virar segundo, terceiro, quarto ou quinto plano da sua vida, isso se for lembrado ainda, porque de certa forma ela se afasta dos caminhos de Deus. 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra
aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60, até 100 por um. Que tipo de pessoa você é? Eu já te fiz essa pergunta. E se você percebeu, eu falei no início, as parábolas seriam todas parecidas, porém explicadas de maneiras diferentes. O bom da palavra do Senhor, que a palavra mesmo ela explica, ela dá explicação. Eu posso colocar palavras, colocar alguma coisa, incrementar a palavra de Deus, mas ela mesmo se explica. E a pergunta continua sempre sendo a mesma. Que tipo de pessoa você é? Como está o seu coração? Quando a semente, a palavra de Deus, chegar até ele. Quando você ouvir a palavra de Deus. Como você tem se preparado para ouvir a palavra do Senhor? Seguindo, Marcos 4, 21 a 25. Falo sobre a candeia. Nessa ilustração usada por Jesus, agora por meio de uma parábola da candeia, Jesus nos explica que a candeia ela não serve para ficar em um local escondido, mas para ficar num local aberto, porque o papel dela era trazer a luz, a claridade para as pessoas. A palavra de Deus na nossa vida ela é da mesma forma, ela deve ser usada da mesma forma. Não pegue a palavra de Deus, guarde no seu coração para você. Eu estou ouvindo a palavra, guardei no meu coração, agora eu vou ser salvo porque eu aceitei Cristo como Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Não é esse o objetivo da palavra. O objetivo da palavra é: ouça, aprenda, coloque em seu coração, mas compartilhe com os outros. Fale dela. Seja luz onde há escuridão. Fale do amor de Deus onde há tristeza. Mas não guarde a palavra somente para você. Lembra que a palavra fala: ide pregai o evangelho a toda criatura. A palavra não diz: ouça o evangelho e guarde para si mesmo. Vá, fale do evangelho do Senhor. Não guarde só para você. E aqui no verso 23 tem uma coisa muito interessante que Jesus fala, que diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. 24. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. 25. A quem tiver, mais será dado. De quem não tiver, até o que lhe tem será tirado. Aqui Jesus está nos ensinando que ainda mais os que estão aprendendo junto dele e andando em obediência receberão mais revelação. Por isso ele fala: o que tem lhe será dado. Quanto aos de fora que não dão atenção, mas rejeitam os seus ensinos nas parábolas e não se aproximam para aprender e andar em obediência, estes não receberão a revelação. Ou seja, ao que não tem, lhe será tirado. Então, aquele que busca, aquele que deseja estar próximo do Senhor, mais será dado, mais será acrescentado. Mas aquele que rejeita a palavra de Deus, aquele que ouve, mas não se importa com ela, o que lhe tem lhe será tirado, e será acrescentado àqueles que buscam ao Senhor. Seguinte, Marcos 4, 26 e 29, que fala também sobre a parábola da semente. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. 27. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. 28. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. 29. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. O que a gente aprende com essa parábola da semente? Que a gente é como uma espiga de milho. Quando a gente ouve a primeira vez,
A gente é como a espiga. Conforme a gente busca, vai crescendo as sementes na espiga. E conforme a gente continua buscando conhecimento, a sabedoria e o discernimento, as sementes em volta da espiga vão se fechando. Vai fechando, até que a espiga está madura para a colheita. Assim somos nós. Quanto mais nós buscarmos, mais estaremos cheios do Espírito Santo, ao ponto de estarmos maduros e continuar proclamando o Evangelho por onde a gente passar. Vocês viram como está sendo usado uma parábola da semente sendo explicada de várias maneiras diferentes? Porque Jesus, o desejo dele é que todos aprendam, todos escutem e todos se firmem no seu caminho, para que ninguém se perca, ninguém fique para trás. O desejo dele é que todo mundo esteja junto com ele. Eu vou deixar nos textos para você ler em casa, por causa do tempo. João 15, de 1 a 17, Gálatas 5, 22, 23 e Romanos 6, 22. Eu não vou ler tudo isso, porque aí eu vou passar a manhã toda lendo. Então eu vou deixar você curioso um pouquinho e você vai ler em casa. Vamos seguir então o texto de Marcos no capítulo 4, do verso 30 ao 32, que diz assim: Novamente ele disse: com que comparemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que, quando plantada, é menor de todas as sementes. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Só até o 32. Ou seja, então, a mostarda é uma hortaliça muito comum na Palestina. A sua semente é conhecida pelo seu pequeno tamanho. Entre as diversas variedades dessa planta, existem algumas que podem crescer e se tornar grandes arbustos com porte de uma árvore de mais de 3 metros de altura. E aí Jesus toma como exemplo essa árvore, sobre o grão de mostarda. Ele faz uma comparação sobre o plantio de uma semente pequena, mas com um potencial muito grande. Que a gente seja como um grão de mostarda, uma aparência de uma pequena semente, mas um potencial para falar do Evangelho grande e poderoso. Que as pessoas sintam o desejo de estar próximos de nós e nos seguir por onde a gente for. 4, 33 a 34, diz assim: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anuncia a palavra tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar uma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Ou seja, como já foi explicado aqui, Jesus usava parábolas para levar aquelas pessoas de pouco entendimento, para que elas também pudessem entender sobre o Evangelho de Deus. E a sós aos discípulos, e isso serve para a igreja e lideranças, ele os chamava e dava uma explicação melhor daquilo, para que eles pudessem se preparar, para quando ele não estivesse mais presente, eles continuassem falando do Evangelho de Deus. Marcos do 4, 35 ao 41. E aí a gente está chegando ao final de hoje do estudo de Marcos, que fala sobre Jesus acalma a tempestade. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo?
ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A banda pode ir se preparando para subir? Aqui, Jesus fala sobre, o texto fala sobre uma grande tormenta. E em meio a essa tormenta, ele estava num barco com seus discípulos, no mar, e de repente, aquela tormenta começa a balançar o barco, começa a vir o vento muito forte e tinha muito barulho. Lá no... eu fiz uma pesquisa que ela diz assim, que naquela época, naquela região, era muito comum fortes correntes de ar frio que desciam repentinamente das montanhas que ficavam no norte do Mar da Galileia e batiam violentamente contra as águas do lago, produzindo enormes vagalhões e rajadas de vento que põem em risco qualquer barco que estivesse navegando ali. Ou seja, isso já acontecia, era comum acontecer. Aqueles ventos fortes, aquela tempestade, então era normal. E aí outra coisa que a gente aprende aqui é que os discípulos, até aquele momento, apesar de acompanhar Jesus, ver os milagres, libertações de pessoas, vendo Jesus expulsar demônios, estarem presentes nos ensinamentos dele, em particular para que eles aprendessem sobre a palavra, nesse momento que eles estão no barco, eles sentem medo. Enquanto Jesus dormia, eles ficam apavorados. E o que eles fazem? Eles vão chamar Jesus. E aí quando eles chamam Jesus, por causa do seu medo, aí Jesus diz, eles não acordaram para acalmar a tempestade, eles simplesmente estavam com medo. E Jesus acorda e fala: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles, apavorados, perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus repreende os discípulos pelo medo que sentiram e pela falta de fé que eles demonstraram. Eles ainda não tinham olhos espirituais para ver o Mestre que estava com eles. Caso contrário, não acordado. Antes, tendo olhos, viam e não percebiam, tendo ouvidos, ouviam e não entendiam. Enfim, o medo que sentiram por falta de fé naquele dia, como Jesus poderia dormir em meio à tempestade? Eles ainda não haviam entendido que quem estava com eles não era simplesmente uma pessoa, mas Jesus Cristo, o Messias, o Mestre, o Salvador. Aquele que estava fazendo milagres por onde passava e que multidões o seguiam. Nessa parte a gente começa a perceber que os discípulos ainda não haviam entendido quem realmente estava com eles naquele barco. Depois disso, passaram então a temer ao Senhor por causa de tudo o que viram e da repreensão que receberam. E aí fica evidente o assombro que sentiram diante de um personagem ainda tão estranho para eles, que dizia entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como se isso fosse uma parábola, a partir daquele dia, os discípulos passaram a ter uma compreensão muito mais real daquele a quem seguiam. E passo a passo, Jesus levou-os à convicção de que ele realmente é o Messias, até que mais tarde confessaram como tal. Isso lá em Cesareia de Filipe. O trabalho de Cristo em seus discípulos, em grande medida, consiste de acalmar a tempestade que neles existe por falta de fé. E é como ele promete: a minha paz vos dou. Lembra do capítulo 9, do verso base que eu falei para você? Por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que preparassem um pequeno barco. Jesus hoje, ele pede para você: se prepare.
Se prepare para as adversidades do dia, para as dificuldades que ainda estão por vir. Jesus nos ensinou no capítulo de Marcos 13:4 a como a gente se preparar e que tipo de pessoas nós queremos ser. Ele nos ensina a preparar o nosso coração, assim como os discípulos no final que ele fala para eles: vocês ainda não têm fé? Se preparem, eu estou com vocês. Assim mesmo Jesus diz para mim e para você: eu estou com você. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração para que Deus permaneça nele, para que Deus faça morada em seu coração, para que a sua vida passe a ser diferente dia após dia, para que as pessoas, quando te olhem, você não seja simplesmente uma pessoa, que eu não seja simplesmente o Rafael, mas o servo de Cristo, um homem temente ao Senhor que está disposto a pregar o Evangelho por onde passar. Nesta manhã eu peço para você que coloque o seu coração no altar do Senhor, para que a semente, a palavra dita, ela faça morada em seu coração e crie raízes profundas. Não fique apenas até uma altura, ou apenas nem penetre no seu coração e que amanhã ela se apague, mas que ela faça morada no seu coração e crie raízes, e você permaneça nos caminhos do Senhor. Fortaleça a sua fé, busque conhecimento, busque discernimento, peça para Deus sabedoria, e como a própria palavra fala hoje também, seja prudente, se prepare, haja com cautela. Se por onde você já anda falando de Deus está difícil e complicado, você não é que desista, mas recue. Comece a falar do Evangelho em outro local, mas não pare de falar do Evangelho de Deus. Porque daqui a pouco, aonde você estava difícil de falar, você vai voltar a ter oportunidade de falar do amor de Jesus. Mas nunca desista. Não permita que situações do dia a dia e pessoas venham atrapalhar o seu chamado, venham te atrapalhar no seu caminho, dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Permaneça firme, busque ao Senhor todo dia de coração, e com certeza Ele vai estar com você. Ele vai estar caminhando do seu lado, os seus anjos acompanharão você, cuidarão da sua casa, do seu trabalho, da sua vida, da sua família. Mas aceite Cristo como Senhor e Salvador de sua vida nesta manhã. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, volte para Ele. Volte para os caminhos do Senhor. Que o amor de Deus volte a fazer morada no seu coração. Mas se prepare. Dia após dia, tenha intimidade com o Senhor. Dia após dia. Acorde de manhã, busque o Senhor. Acorde de manhã e agradeça a Deus pela cama que você tem, pelo lar que você tem para morar, pela tua saúde, pelo alimento de cada dia. Mas agradeça a Deus, tenha intimidade com Ele. Busque a Deus todo dia. Não se desvie dos caminhos do Senhor. Permaneça firme. Se prepare. Se prepare que Deus está contigo. Creia nisso, tenha fé. Os discípulos andavam com Ele, e quando veio a tempestade ficaram com medo. Acharam que iam morrer, porque ainda não haviam entendido quem estava com eles no barco. Não tenha medo. Se Deus falou para você que tem planos para você e eles ainda não se cumpriram, não é o final. Não chegou o fim. Os planos de Deus, eles não pararam ainda, e você vai cumprir esses projetos. Mas creia em Deus. Vamos orar? Querido Deus, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra desta manhã. Continue, Deus, com os meus irmãos que estão cultuando durante essa manhã, que ouviram essa mensagem, Senhor. Que essa palavra penetre em seus corações e faça morada, crie raízes profundas. Que elas sintam o desejo de falar do Teu Evangelho, de falar do Teu amor. Que nada venha atrapalhá-las, Senhor, durante esse caminho, esse percurso. Que elas busquem entendimento dia após dia dos Teus ensinamentos. Que o Teu amor faça morada em suas vidas.
que a sua presença seja nítida em suas vidas, e que elas não busquem, Senhor, os holofotes, como a própria palavra fala. Jesus foi para o meio do mar, no seu barco, para falar o Evangelho. Ele não quis ficar ao meio da multidão, e que assim seja a vida dos meus irmãos, porque somente fazendo as suas obras, eles já serão procurados por pessoas que precisam de ajuda. Permaneça, Senhor, que eles busquem, Senhor, que eles declarem, Deus, que precisam de Ti em suas vidas. Aqueles que estão afastados, Senhor, que Te peçam perdão e se reconciliem com o Senhor, e que voltem a andar nos seus caminhos, que eles saiam dos caminhos que estão Te afastando, mas que voltem, Senhor. Esteja com os meus irmãos no dia de hoje, que eles tomem a decisão de serem Teus discípulos, Deus, que eles tomem a decisão de voltar a Te seguir e voltar a viver as maravilhas que o Senhor tem para cada um, que os Seus planos, os Seus propósitos se cumpram na vida deles. Muito obrigado, Senhor, pela palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. A todos os da banda que estão aqui, o pessoal que está trabalhando nessa transmissão, que os seus lares sejam, Senhor, prósperos, que o Senhor cuide das vidas de cada um, que nada venha a faltar. E muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui na Tua casa, podendo levar a Tua palavra, o Teu Evangelho para aqueles que estão Te escutando e que Te buscam, Senhor. E para você que está em casa, se sentir o desejo de aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador, e deseja fazer parte dos discípulos de Jesus, escreve aí, #uma nova vida. E se você está afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar aos caminhos do Pai, também escreve aí, #uma nova vida. Estaremos entrando em contato com você, orando por você, mas tome essa decisão. Lembra da pergunta: que tipo de pessoa você quer ser? O meu desejo é que você seja a pessoa onde a semente caiu e criou raízes profundas. Então se prepare. Amém? Deus te abençoe. Tenha um excelente restante de domingo e uma semana abençoada na sua vida. Amém? Som. Amém. Foi um prazer estar com você nessa manhã. E como o Rafa já falou aqui, o nosso desejo é que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você se sinta protegido e amado pelo Senhor. Amém? Vamos terminar louvando? Minha vergonha me escondeu. Eu buscava um Salvador, mas Teu perdão me libertou. Morto estava em meu coração, me escondia de Ti, Senhor, mas Teu perdão me libertou. Chamou meu nome da sepultura e saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Chamou meu nome da sepultura e saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. É Sua graça me alcançou. Livre sou por Teu grande
nascer. Me fez nascer quando te conheci. Chamou meu nome da sepultura, saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Chamou meu nome da sepultura, saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Do meu pecado me resgataste, a tua glória quebra as cadeias. Sozinho estava e sem abrigo, agora sou um cidadão do céu. Quebrado estava, mas me curaste, Jesus, por teu amor respiro. Tenho futuro, agora vejo o que chamou por mim. Da sepultura saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Chamou meu nome da sepultura, saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Aleluia! Glória a Deus, que Deus te abençoe. Um bom restante de domingo, vá em paz.